Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Speed Talk. Desta vez vamos falar sobre Interim Managers e internacionalização. Queria agradecer à Associação de Interim Management de Portugal e ao Rui Serapicos por estarem disponíveis e por nos virem falar sobre este tema. E deixava-vos com o Rui para que explique um bocadinho do que é este Interim Management, de que é que se trata e em que é que podem beneficiar as nossas empresas. Rui, muito obrigada. Muito bem, muito obrigado também pela apresentação. Vou ser breve, porque eu acho que esta sessão idealmente devia ser o mais interativa possível e para visar responder um conjunto de perguntas que possam ter, tanto do ponto de vista de empresarial, que é como é que eu posso alavancar o uso de interim managers para a internacionalização, como é que eu posso ser interim manager e como é que eu posso usar, vamos dizer, um conjunto de skills para fazer projetos internacionais. Esta é a temática desta interação, ou deste Speed Talks. Eu acho que pelo facto de ser Speed Talks, o objetivo será claramente que haja aqui a possibilidade de várias pessoas intervirem. Já agora confirme só se isso é possível ou não, Margarida. Sim, claro. Quem quiser intervir está livre, é livre de fazer. Está livre de o fazer, isso é muito bom e por isso eu vou avançar. Por isso, qual é a agenda para nós hoje? É explicar um bocadinho o que é a AIM, o que é a Associação de Interim Management. Obviamente temos de dar um enquadramento sobre o que é o Interim Management e em que medida é que o Interim Management configurado nestas novas formas de trabalho, e eu vou falar um bocadinho muito sucintamente sobre as novas formas de trabalho e como é que elas estão a ser, vamos dizer, estão a mudar um pouco a paisagem da relação entre o empregador e o empregado. Depois, o que é que são os desafios da internacionalização e o que é que as empresas podem usar, ou qual o modelo que as empresas podem usar para a internacionalização. Eu vou falar também muito brevemente sobre modelos de entrada no mercado, e como modelos de entrada no mercado existem múltiplos modelos. Tipicamente nós só vamos abordar 2 modelos relativamente à entrada no mercado, porque são aqueles que a maior parte dos players encontra maior facilidade, e depois entramos nas questões, nas perguntas e respostas. Por isso, sobre a AIM. A AIM é uma associação muito jovem, como alguns de vocês, e eu estou a ver aqui algumas caras conhecidas, por isso é muito bom ver estas caras conhecidas. É uma associação muito jovem que tem menos de 2 anos, tem mais de 1 ano, foi constituída o ano passado, tem uma equipa muito profissional, tem uma direção muito profissional, muito enfocada. Eu vou só dar aqui umas breves pinceladas sobre aquilo que nós estamos a fazer, ou seja, nós estamos a criar as condições para desenvolver o mercado do Interim Management e o ecossistema de Interim Management em múltiplas dimensões. Uma das dimensões é a dimensão do próprio Interim Manager, ter mais know-how sobre como ser Interim Manager. A outra dimensão é também para os próprios operadores ou para as próprias empresas prestadoras de serviços de Interim Management conseguirem ter maior sucesso dentro deste mercado. E por isso, o que é hoje em dia muito importante não é só a componente do talento, do negócio, mas a continuidade da aprendizagem e também saber estar e saber identificar um conjunto de ferramentas, tanto para Interim Managers como para prestadores, e nós estamos a desenvolver um conjunto de ferramentas nessa área, tanto de literacia digital como de MBTI para Interim Managers e também de outro tipo de literacia. Estamos a desenvolver grupos de trabalho para a área do Interim Management aplicados tanto àquilo que são os desafios dos CEOs como os próprios desafios dos Interim Managers, e também estamos a desenvolver uma formação, uma componente mais formativa de indução de Interim Management, e depois também um trabalho com uma universidade no sentido de desenvolver uma pós-graduação, ou seja, uma formação académica que ajude as pessoas que estão a sair
do mercado, ou a sair de uma carreira muito mais de multinacionais, ou muito mais de longo prazo, para uma carreira de projetos e uma carreira de missões. Isto é importante porque isto ajuda as pessoas a fazer a sua transição de carreira. E este é o ecossistema. Eu não vou detalhar, porque senão estaria aqui muito tempo a detalhar sobre como é que o ecossistema opera, mas o ecossistema, entre outros, opera dentro de uma federação de associações de interim management, em que essas associações estão maiormente na Europa, e a rede, o tema da rede é muito importante para falarmos mais à frente sobre como operar em rede e como estar a funcionar em rede. Opera também com um grande enfoque no impacto tanto para os prestadores de interim management como para os próprios interim managers, dar ferramentas aos interim managers, como eu falei há pouco, ajudar com a formação, com ações como esta, bem como a aprendizagem mais estruturada em parceria com universidades, criar conteúdos, dotar ferramentas, dar conteúdos, ajudar com casos práticos para as pessoas aprenderem mais sobre o que é o interim management. E passando já ao interim management. O interim management é considerado pelo Eurofund desde 2010, depois em 2015 houve uma atualização e agora em 2020 também houve outra atualização, é considerado uma nova forma de trabalho. E em termos matriciais, se nós olharmos para o trabalho como um trabalho que pode estar ou enfocado em resultados ou em tarefas com maior ou menor autonomia, existem múltiplas formas de trabalho, e estas formas de trabalho são desde o employee sharing, em que é pouco usado em Portugal, mas é uma forma de trabalhar em que se partilha um pool de colaboradores, em que as empresas, de uma forma colaborativa, podem criar contratos de partilha de pool de colaboradores. Isto é uma forma muito, não vou chamar radical para determinado tipo de mentes, mas é uma forma muito fora da caixa para determinado tipo de operadores. Depois existe aquilo que é o casual work, que está muito mais enfocado naquilo que são enfocado em resultados de curto prazo. Depois existe aquilo que se chama o ICT-Based Mobile Work, que é cada vez mais, e com a pandemia o que aconteceu, este ICT-Based Mobile Work o que fez foi que as pessoas usassem muitas plataformas para trabalhar baseado nessas plataformas. E vocês conseguem ver aqui na apresentação que tem aqui uma cor, esta cor laranja, que quer dizer exatamente que que isto são formas de trabalho em que são muito baseadas em plataforma. Depois existe outro conceito que é muito interessante, que é o Voucher-Based Work, que é essencialmente um prestador de serviços disponibiliza vouchers de trabalho e esses vouchers são baseados num pool de colaboradores, e uma empresa pode comprar um conjunto de vouchers ou um conjunto de horas para aceder a esse pool de trabalhadores ou pool de colaboradores. E vamos subindo no nível da autonomia e vamos chegar ao crowd employment, muito centrado naquilo que são, vamos dizer, tendências de emprego baseado na multidão, ou num conjunto de pessoas, muito suportado por plataformas, outra vez aqui esta cor laranja que explica exatamente isso, e que de facto este crowd employment funciona um bocadinho como, para quem leu o livro Wisdom of Crowds, que explica um pouco que em muitos casos um grupo consegue operar de uma forma, um grupo bem direcionado e um grupo com um conjunto de KPIs e com um conjunto de métricas de desempenho e de execução muito bem definidas, conseguem em muitos casos operar melhor do que um menor número de pessoas. E depois aquilo que é o Collaborative Employment, onde existem já um conjunto de formas de emprego colaborativas. Cada vez mais isto acontece na área tanto das aceleradoras como na área vamos dizer, das incubadoras de startups, e é importante ter este conceito em mente. E deixo para o último o interim management. Porquê? Porque é uma forma de trabalho que tem uma componente de autonomia muito elevada e tem uma componente de enfoque nos resultados também muito elevada. Bom, eu não pus no máximo porque, por razões diferentes, porque os resultados tipicamente são negociados, e é importante
deixar claro que há diferentes tipos de resultados. Uma coisa é o resultado de um projeto, outra coisa é o resultado que um cliente quer. Muitas vezes os clientes pretendem um determinado tipo de resultados e ao longo do projeto vão aprender com o Interim Manager que determinados resultados não são execuíveis porque a realidade vai-se a demonstrar completamente diferente e cabe ao próprio Interim Manager explicar isso ao próprio cliente. Isso é um dos desafios acrescidos. Por isso, e tentando aqui resumir sobre o que é o Interim Management, o Interim Management é uma forma de trabalho em que uma determinada empresa acede a especialistas de outra empresa ou especialistas independentes, isto é importante dizer. Nós, como associação híbrida, temos especialistas independentes e temos especialistas dentro de empresas, por um determinado tempo ou uma determinada missão e que têm o objetivo de resolver determinado tipo de desafios específicos. E o tema de hoje o tema do desafio de hoje, ou dos desafios de hoje, é o tema da internacionalização. E porquê que, é logo a primeira, vamos dizer, a primeira temática, é porquê que eu deveria usar o Interim Manager para internacionalizar uma empresa. E essa resposta vai ser dada mais para a frente, mas existem razões pelas quais nós podemos usar Interim Managers não locais, mas internacionais, que operam no mercado de destino, em que esse know-how é muito superior ao mercado de origem. E quem fala sobre isso também fala no inverso, ou seja, empresas que queiram entrar no mercado português, faz todo sentido usar um especialista ou um Interim Manager português para permitir que estas empresas entrem em Portugal. Pronto, só para dar este enquadramento, porque esta é a lógica da internacionalização. E por isso, não é igual a um regime tradicional de trabalho a termo, é de facto, apesar de ter alguns elementos da consultoria, como é aqui mencionado, mas tem um estatuto de mandato, ou seja, e não de consultor externo. E existem alguns países, obviamente, em que o Interim Management é feito com base em trabalho independente. Por isso, o estatuto de mandato e o estatuto de trabalho independente são ligeiramente diferentes, só para dar este enquadramento. Por isso, tenho uma breve resenha, e aqui tentando gerir o tempo ao máximo para maximizar as questões, ou para maximizar as vossas questões. Tenho uma breve resenha sobre o que é a AIM, o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós queremos, como é que nós queremos fazer crescer o ecossistema, como é que nós queremos ajudar os Interim Managers ou aquelas pessoas que querem se tornar Interim Managers a crescerem nesta profissão. Falei um bocadinho sobre o que é o Interim Management e agora vou falar um pouco sobre a internacionalização e quais são os aspectos da internacionalização que fazem com que o perfil do Interim Manager, seja para inbound, seja para perfis que estão em mercados de destino, seja muito adequado para a internacionalização. Okay? Por isso, em relação à internacionalização, eu só vou aqui usar 1 minuto na resposta do porquê. Se eu fizesse aqui um poll, e eu sei que como não tenho muito tempo, não vou fazer aqui um poll, mas era interessante perguntar a todos os presentes, que eu acho que ainda são para aí uns 15 pessoas, digo eu. Se eu perguntasse às várias pessoas quais são as razões das empresas internacionalizar, nós iríamos ter múltiplas respostas. E eu encontrei aqui algumas respostas só para, vamos dizer, alinharmos o mesmo nível de, vamos dizer, de perspectiva. Não só reforçar o negócio, obter economias de escala ao produzir para múltiplas geografias, aceder a matérias-primas em determinados mercados em que as matérias-primas são muito mais baratas ou determinados componentes são muito mais difíceis de produzir no país de origem, aceder a investigação e desenvolvimento que pode ser mais barata no país da internacionalização do que no próprio país, aceder a recursos de investigação e desenvolvimento que podem ser, outra vez, em colaboração, em crowd ID, por exemplo, usar mecanismos de marketing e distribuição que alavanquem o crescimento da empresa, desenvolver fusões de divisões. Um bom exemplo disso foi a Auto Europa, é uma fusão de divisões da Ford e da Volkswagen, que depois veio, vamos dizer, a desfazer-se, mas originalmente tinha esse propósito. Aquisição de tecnologia para o core business. Em muitos casos nós podemos ter uma realidade onde é feita uma aquisição num país de destino para que em que o mercado, vamos dizer, de origem está saturado com players que já têm esta tecnologia e eu vou comprar uma determinada tecnologia a um mercado de destino
e vou incorporá-la no meu mercado de origem. Redução do risco financeiro, não só do ponto de vista de, vamos dizer, tanto do ponto de vista fiscal, como do ponto de vista de economias de escala, como já foram mencionadas, ou como maximização de retorno. Levar produtos para mercados internacionais, isto também já foi falado. Seguir o cliente para mercados internacionais, também isto é um tema muito interessante. Investir em mercados do futuro, ou seja, aquilo que é muito conhecido como mercados emergentes, e também podemos falar um pouco sobre isso. Usar joint ventures para diversificar negócio, e este vai ser um dos temas críticos desta intervenção minha. E não sei se alguém quer fazer mais alguma intervenção, porque eu acho que foi assim, num auto-brainstorm, foi esta a lista, não vou dizer longa, mas esta a lista interessante das motivações ou das razões para internacionalizar. Existem outras razões e outras motivações que têm a ver com combinação de, vamos dizer, de fatores. Por exemplo, lidar com a concorrência de forma a reduzir os preços, a reduzir os custos de produção, por exemplo, porque o mercado local já está, vamos dizer, suficientemente saturado e o market share é muito estável, mas com a internacionalização eu reduzo os meus custos de produção, porque aumento as economias de escala, reduzo os custos de produção e torno mais agressivo em termos do próprio mercado local. São combinações de motivações de porque é que nós devemos internacionalizar. E a questão é, se nós devemos internacionalizar e se o desiderato português é que vai ser uma cultura global, quais são os desafios e quais são as limitações para esta internacionalização? E eu, antes de entrar no tema dos desafios, vou entrar também nos modos de entrada no mercado, por uma questão óbvia que é quais são os modos que vamos falar e em que medida é que estes modos depois também afetam a utilização do interim manager ou não. Existem aqui dois caminhos, um caminho que se chama o non-equity mode e um caminho de equity mode. O caminho non-equity, ou seja, o caminho de não entrada em capital social da empresa, a maior parte das pessoas sabe, são a exportação, a importação e depois o licenciamento ou a franquia e as alianças. E o caminho de equity é um caminho ou de joint venture ou de entrada em greenfield ou brownfield, entre aspas. Brownfield seria uma aquisição. Os temas que nós vamos falar, ou os temas que vamos maiormente abordar, são temas que visam não as extremidades, mas o core. Porquê? Porque import-export em Portugal é uma temática relativamente abordada e as aquisições ou vamos dizer, as entradas em mercado internacional, seja por greenfield, seja por aquisições, têm um nível e uma taxa de risco elevadíssima. Por isso, a forma, e por isso é que eu decidi, podíamos falar sobre as outras temáticas, mas estas são aquelas que são mais usadas pelas empresas, tanto fazendo uma joint venture ou entrando com alianças, ou entrando com licenciamento e franquias. E, dito isto, aquilo que nós chegamos é aos elementos que fazem com que a internacionalização tenha ou mais barreiras ou haja um maior impacto nas empresas, tipicamente nas PMEs, para a internacionalização. E o impacto que se consegue identificar, há dois tipos de impactos, ou há dois tipos de barreiras / impactos. As barreiras internas, que são tipicamente os elementos endógenos da empresa, ou a informação, ou a falta dela, a componente funcional, a componente marketing, distribuição, logística, canais, produto e preço. E estes elementos internos são literalmente nada em relação aos elementos externos, às barreiras externas. Porque as barreiras externas são claramente superiores àquilo que as empresas conseguem controlar. E, tipicamente, as barreiras externas são barreiras de natureza social, são barreiras de natureza cultural, são barreiras de natureza económica, governamental, de procedimentos,
da cultura da própria organização. Em alguns casos, os próprios procedimentos das economias de destinos são substancialmente diferentes dos procedimentos das economias de origem, e por isso é preciso trabalhar de forma contextual, ou seja, é preciso ir para o mercado com conhecimento muito contextual e assumir que nós vamos para o mercado com o português, como muitas empresas portuguesas já fizeram. Vamos para o mercado, já aqui ao lado, vamos para o mercado espanhol, colocamos lá um português e vamos ter sucesso. Isto é assustador. E eu depois posso dar alguns exemplos. Eu não comecei por falar sobre mim, porque o objetivo é ouvir-vos e o objetivo é também partilhar aqui esta informação, mas alguns dos projetos, tanto de internacionalização como de entrada de empresas internacionais em Portugal, um dos elementos críticos que estas empresas, tanto de inbound como de outbound, faziam era que procuravam o contexto local, ou procuram um know-how local. E por isso achar que nós vamos exportar especialistas para contexto, especialmente contexto de mercado, não estou a falar de contexto de back-office, ou contexto de montagem de uma operação produtiva, é um desafio bastante grande. E por isso, estes são os tais impactos e barreiras que nós encontramos para as PMEs. E eu fiz aqui vamos dizer, não vou dizer uma análise, mas fiz aqui um apanhado sobre quais são as dimensões ou quais são as dimensões críticas de sucesso para uma empresa internacionalizar. E nós podemos aqui hoje em dia, especialmente em tecnologias, existe um conceito que se chama-se Born Global, que existem empresas que, pela sua natureza, já nasceram globais. Eu posso dar alguns exemplos de empresas que se desenharam praticamente como empresas globais. Isso resulta em muitos casos porque os fundadores ou tinham uma experiência internacional, ou tinham um network internacional, ou por terem todo esse network internacional e toda essa experiência internacional, não desenharam a empresa a pensar no mercado local. E isto é uma tendência que eu acredito que irá acontecer de forma muito óbvia, e está a acontecer especialmente com as startups portuguesas, em que pensar numa empresa, ou pensar na internacionalização, ou pensar no desenvolvimento do negócio tem que ser sempre de uma ótica global. E uma das melhores formas de nós compararmos isto é compararmos o mindset de uma empresa tradicional versus o mindset de uma empresa born global. E eu decidi mapear estas dimensões e depois identificar quais são as características do interim manager, neste caso, em contexto de outbound, e quais são os elementos críticos para eu identificar que esta pessoa pode me ajudar a internacionalizar a empresa. E vice-versa, quais são os skills que eu, como um interim manager em Portugal, necessito ter para ajudar uma empresa internacional a entrar no mercado português. Pronto. Não sei se, como estou a ouvir muito silêncio, não sei se há aqui alguma questão. Acho que há aqui no chat, há aqui qualquer comentário, vou só ver. É tudo boas tardes. Ok, muito bem. Então vou seguir. Se houver alguma questão, podem interromper à vontade, se houver algum termo que eu possa estar a falar que não seja porque é sempre bom ter alguma interatividade. Mas dito isto, quais são os fatores críticos? Em 3 dimensões. Uma é a característica do fundador, as características e a personalidade do fundador. Tanto em termos de visão de gestão, como se tem experiência internacional ou não, e como é que usa as redes ou o networking dele. E nós comparamos aqui a abordagem comportamental tradicional, que está no meio, com a abordagem comportamental do Born Global, ela é substancialmente diferente pela lógica da criação destas empresas ou destas novas ventures. Isto é interessante porque mais à frente nós vamos ligar estas temáticas ou estas dimensões do Born Global versus o tradicional para identificar quais são os elementos que eu preciso procurar no interim manager para que ele tenha esta forma global de operar e esta forma global de entrar num determinado mercado. E por isso, estas são as características
mais viradas para a atitude do fundador. Depois existem as valências da própria empresa, do ponto de vista do conhecimento do mercado, ou mesmo das competências de criação de valor, que são tipicamente uma visão muito mais global, uma visão voltada ou virada para a internacionalização, um enfoque na criação de valor através da diferenciação dos serviços, e a última dimensão é o próprio enfoque estratégico. E o enfoque nos atributos de enfoque estratégico tipicamente qual é o modo e o âmbito de entrada no mercado, qual é a flexibilidade estratégica e qual é que é a orientação internacional, tanto para clientes e do marketing. E aquilo que se consegue ver nestas diferenças é que, enquanto uma empresa mais tradicional faz aquilo que se costuma dizer um staging strategy, eu vou passo a passo, uma empresa mais born global, o grande enfoque é, vamos lá ver quais são os nichos que nos interessam e nós depois com isso conseguimos fazer uma explosão, uma escalabilidade global da empresa. E não se esqueçam destes temas, porquê? Porque estes temas são depois importantes também para compreender a personalidade ou as características personalísticas de um bom interim manager para nos ajudar na internacionalização. E por isso, respondendo às questões, começando a entrar agora na parte mais pré-discussão ou pré-questões, que é quais são os elementos-chave para nós, não só ou nos tornarmos um interim manager que ajuda na internacionalização de empresas que querem entrar em Portugal, ou identificar, ou como empresa identificar um interim manager em mercado de destino que tenha determinadas características que me ajudem a internacionalizar. E já agora, como estamos aqui no último elemento, ou praticamente no último elemento, não sei se há alguma questão. Se não houver, eu vou avançar. Não há questões? Ok, muito bem. E por isso, alguns dos elementos-chave são o risco. Ou seja, este estudo é muito interessante porque diz qualquer coisa do género. A taxa de mortalidade ou o risco de mortalidade de uma subsidiária diminui com a entrada de capital ou a quase paridade do capital entre duas entidades. Tipicamente em situações de joint venture. O que é que isto significa? E depois mais à frente, nem é mais à frente, pode ser já, que é, se eu sou uma empresa portuguesa que quer entrar no mercado angolano, Liechtenstein, o que for, se quer entrar no mercado internacional, eu posso mandar um português daqui para lá, posso fazer uma joint venture, posso contratar um interim manager para fazer um trabalho de levantamento inicial, posso contratar um interim manager que, em função dos KPIs, se torna sócio minoritário ou sócio em paridade ou com algum nível de paridade, mas que é o meu sócio e em que eu, com base nesses KPIs, vou entrar no mercado. Mas o que este gráfico nos quer dizer é que, a partir dali, entre os 35% e os 55%, é mais ou menos o valor de equity ideal para dar a um parceiro de mercado de destino. Se eu pretender ter uma abordagem de joint venture. E onde é que entra o interim manager? E agora, respondendo à questão, tanto do ponto de vista, outra vez, de outbound como de inbound, quais são as características ou quais são os elementos que o interim manager tem que podem ser muito benéficos para a internacionalização? O primeiro é um profundo conhecimento do mercado local e uma rede de suporte pré-estabelecida. Ou seja, é pouco realista assumir que alguém que nasceu em Portugal vá para o mercado da Austrália e consiga imediatamente penetrar nesse mercado da mesma forma que um australiano. E vice-versa. É totalmente impossível achar que um americano que vem para Portugal vai conseguir ter o mesmo contexto. Qualificação e acesso à rede de fornecedores e aquilo que eu chamo Market Intelligence, que é informação específica e crítica sobre determinados fornecedores e sobre a qualidade de determinados fornecedores que não está definida, vamos dizer, por questionário de satisfação de cliente.
técnico localizado, em muitos casos, existe o conhecimento técnico é crítico, mas o conhecimento técnico localizado envolve multidisciplinaridade. Por exemplo, envolve integração com temas como a engenharia, temas como a componente do direito ou do direito laboral, e nesta componente, nesta trilogia de múltiplas componentes é aquilo que eu chamo o conhecimento técnico localizado. A capacidade de localização rápida, ou seja, a capacidade de ajudar o empreendedor que venha para Portugal a operar de forma mais rápida. A integração atual e futura em parceiros, ou seja, a possibilidade de trabalhar com um interim manager que vai capturar, por exemplo, parceiros, e ao capturar parceiros, ou por aquisição da posição do parceiro, ou por desenvolvimento da empresa, pode integrar-se muito facilmente com estes parceiros. Minimização do risco laboral e financeiro, uma potencial base de clientes e modelos de híbridos de colaboração baseada em equity, ou seja, hoje em dia há muitos interim managers que aceitam equity ou aceitam trabalhar por resultados, e uma saída ou uma reintegração limpa. E em poucas palavras, é este, vamos dizer, a minha, não vou chamar preleção, mas a minha intervenção sobre a utilidade dos interim managers na internacionalização, seja em outbound como em inbound. Aqueles que quiserem receber ou parte da apresentação ou a checklist, que eu tenho aqui uma checklist interessante sobre joint ventures, que vou muito rapidamente passar, nomeadamente 5 elementos críticos: a lógica estratégica, perceber se as parcerias são de facto adequadas ou não, definir a forma e o design da joint venture, determinar o nível de burocracia e fazer as coisas acontecer. E passo às questões, se houver ou se não houver, gostava de os desafiar a colocar as questões, o máximo de questões possível. Não há questões? Boa tarde, Duarte Geraldo, Touch Manuel. Qual é o número de interim managers presentes em Portugal e hoje, ou seja, e como é que acederíamos a outras redes internacionais? Qual seria o processo? Primeiro para perceber qual é a presença atual em Portugal e depois, imaginando que eu queria, como disse para o Liechtenstein, como é que a IEM poderia ajudar a fazer esse processo, esse caminho? Muito bem. Nós atualmente estamos a produzir, um dos colegas da direção está a produzir um guia para os assignments internacionais. Isto é muito importante para responder à sua questão e aqui há múltiplas formas. Para já fez-me várias questões, eu vou responder àquela que eu considero mais interessante, mas também vou responder às outras. E aquela que eu considero mais interessante é como é que eu consigo internacionalizar, ou como é que eu consigo ir para o Liechtenstein, por exemplo, ser interim manager. É um desafio, face à apresentação que eu fiz, é um desafio. Primeiro precisa de estabelecer rede de contactos, que é muito importante. Hipoteticamente, eu diria, ou eu assumiria, se já tem uma rede de contactos, mesmo que mínima, estabelecer essa rede de contactos ou ativar essa rede de contactos. Depois, ativar a rede de contactos de empresas prestadoras de serviço de interim management, que é muito importante também. E peço desculpa, essa era a pergunta, ou seja, a IEM disponibiliza uma rede de contactos para interim managers noutras regiões, noutros parceiros? Respondendo à pergunta da seguinte forma, e passando a publicidade, porque eu sou sócio de uma empresa que pertence a uma rede internacional de interim managers. Pronto. E não querendo passar a publicidade, porque existem outros membros da associação que também estão associados com outras redes ou associados com outros players. O que é importante? É entrar em contacto com a associação e informar, olha, eu gostaria o meu mercado de destino é X, gostaria de saber qual é a entidade do mercado de destino X que me pode ajudar nesta jornada. Pronto, isto é uma abordagem. Esta é a abordagem via IEM. Depois há uma abordagem ainda mais direta, que é
conhecer a própria rede do mercado de destino e fazer o networking necessário para alavancar vamos dizer, estes contactos que possa ter. Na assunção de que não há uma solução que resolve tudo, por isso tem que ser uma abordagem múltipla, não pode ser só via IEM, ou só via parceiros, ou só via prestadores de serviços no mercado de destino. Não sei se respondi à sua questão agora. Sim, a questão quando eu digo eu, não digo eu como colaborador ou como interim manager, mas eu como empresa que poderia recrutar esse tipo de serviços em mercados exteriores. Muito bem. Então eu interpretei isto de outra forma. Isso é uma excelente pergunta. Hipoteticamente, dizendo-nos assim, nós queremos internacionalizar para o Liechtenstein e queremos ver aqui múltiplas hipóteses. Primeiro queremos, eu vou dar um exemplo ao contrário, até para lhe facilitar aqui a narrativa. Há alguns anos atrás, uma marca portuguesa muito conhecida quis internacionalizar para a Espanha. E a forma de o fazer foi através vamos dizer, de market intelligence via interim managers. Entrou em contacto com uma determinada empresa, essa empresa apresentou um conjunto de interim managers espanhóis, em que foi apresentado, cada um dos candidatos apresentava um business plan sobre como entrar no mercado, ou seja, como fazer o market research e como fazer o go-to-market, e depois a melhor apresentação e o candidato que consideraram mais neste caso faz um contrato e aqui passei brevemente, pode ser um contrato ou de prestação de serviço ou um contrato com uma componente de equity, em função daquilo que não só é o perfil do interim managers, porque hoje em dia há interim managers que aceitam ficar com equity em troca de serviços. Isso agora depende um bocadinho do que é que seja o objetivo, neste caso do empresário. Por isso é uma das formas de endereçar e de abordar o mercado. Não sei se agora respondi a esta versão da questão. Sim. Muito bem. A outra questão que também tinha subjacente, que era qual é o número de interim managers em Portugal. Eu posso dar uma estimativa, não quero lhe dar um número porque pode ser mais, pode ser menos. Tipicamente, os interim managers, existe aquilo que se chama uma janela flutuante de interim managers, ou seja, existem pessoas que estão ou ativamente à procura, ou ativamente a executar projetos, ou estão numa transição, estão a querer sair de uma carreira, vamos chamar, não quero chamar tradicional, mas uma carreira de longo prazo, ou a querer mesmo deixar as missões de interim management. Mas eu diria que estariam, não vou dizer muitas centenas, mas algumas centenas de interim managers em Portugal. E isso depende depois, porque existem players que operam com as suas próprias redes de interim managers, existem interim managers independentes e também existem, e isto é que é curioso, existem interim managers estrangeiros a operar em Portugal, mas que não são conhecidos, vamos dizer, não andam a publicitar os seus serviços em Portugal, porque os seus clientes nem sequer estão em Portugal, são headquarters internacionais. Não sei se agora respondi a esta parte da sua questão. Sim, que no fundo queria perceber um bocadinho a dimensão da organização, vamos dizer assim, deste nicho de interim managers e de facto como é que se podia ser usado por uma empresa como a que eu represento para ir lá para fora. Obrigado. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Fala Emília Tinoco. Eu gostaria de fazer uma questão que no fundo é um bocadinho na continuidade do que a pessoa que acabou de colocar agora colocou. A AIM, no fundo, apoia, estou a falar isto no modo de representante de uma empresa, que gostaríamos de saber em que ponto é que podemos ser apoiados pela AIM
para a internacionalização num determinado país. Se imaginemos que eu queria internacionalizar para o Catar, na área da prestação de serviços de arquitetura. Eu dirigindo-me a vocês, qual seria, no fundo, os passos a seguirem, ou, no fundo, como é que eu poderia fazer isso? Excelente questão. E eu vou responder com duas perspectivas. Nós publicamos tanto as oportunidades para interim managers como as oportunidades para as necessidades das empresas para interim management. E nós tentamos fazer isto da forma mais equidistante possível, porque sendo uma associação de caráter híbrido, ou seja, tem tanto empresas como profissionais independentes, temos de publicar essa informação de forma anónima, abrir esta informação a todos os associados, aqueles que responderem, entregamos a informação ao cliente final, neste caso, a pessoa que está a colocar a questão, que eu nem sequer estou, neste caso, a ver especificamente no ecrã. O que é que isto significa? Significa que garantimos o anonimato tanto dos interim managers como do cliente, até à fase onde eles se conhecem vamos dizer, em direto. Isto tipicamente para a contratação de interim managers. Para a questão dos clientes, nós normalmente podemos lançar uma nota internacional, as empresas que têm, vamos dizer, rede internacional, e também podemos alavancar a própria associação. E quando eu digo alavancar a associação, é a relação que temos com a INIMA, que é a Federação Internacional de Interim Managers, ou das associações de interim management, onde nós colocamos estes pedidos em múltiplos fóruns e depois recebemos esta informação e entregamos a quem pediu. Muito obrigada pela informação. Nada. Eu tenho aqui também uma pergunta que é: qual o perfil de interim manager mais adequado para os diferentes tipos de internacionalização? Esta pergunta eu podia dar aquela típica resposta de consultor, que é depende. E na verdade depende, mas eu vou tentar escalpelizar um bocadinho aqueles 4, ou seja, temos a componente import-export. No import-export, o que acontece é que é uma forma de internacionalização possível, mas aqui há uma forte componente de business development, e há aqui uma forte componente de especialidade na operação do internacional. E aqui o interim manager até pode ser um português, curiosamente. Porquê? Porque aqui há um skill, ou há uma competência de vendas muito forte, desenvolvimento de negócio, para ir abrir mercado, para, vamos dizer, mostrar o DNA da empresa e o DNA português dessa empresa. E eu conheço algumas pessoas que operam em business development, especialmente na área dos vinhos, em que aquilo que fazem é abrem vamos dizer, o primeiro nível de entrada, que é o nível da distribuição, e depois vão operar ao nível do retalho, e aí já é com parceiros locais. Por isso, isso é uma forma de entrar, neste caso, do import-export. A parte do licenciamento já é diferente, porque é necessário as tais condições de contexto e o tal know-how, seja de licenciamento, seja de franchising, ou mesmo de parcerias específicas, e aí, idealmente, o interim manager deve ser um local do país de destino. No caso nos outros dois casos, que é joint ventures ou de aquisições, no caso de joint ventures, pode ser feito via parcerias ou via um interim manager que aceite uma posição de equity, e por isso é negociável. Idealmente deve ser uma pessoa com uma experiência muito redonda de negócio e que queira, vamos dizer, ter este novo negócio, e por isso não é fácil de encontrar este tipo de perfil. E o último é a componente de fusões e aquisições. E aí o que se pode fazer em termos de... Uma coisa é Greenfield, outra coisa é fusões e aquisições. Para Greenfield é um perfil relativamente parecido com o perfil do joint venture ou da joint venture. Para aquisições, existem muitos profissionais na área de M&A, ou que fazem M&A e que são interim managers e que têm uma rede local muito grande e conhecem muito e têm um acesso muito rápido às empresas para fazerem aquisições locais. Por isso
esta pergunta. Temos aqui o Paulo Jorge que pergunta se podemos ter acesso à apresentação. A apresentação tem alguns dados confidenciais, eu vou disponibilizar aqueles que não são confidenciais. Depois há aqui uma pergunta que diz: o que separa a ação do Interim Manager dos delegados à ICEP? Isto é uma excelente pergunta. Eu vejo aqui CITER destaque. Eu acho que é uma excelente pergunta. Porquê? Porque existem, os KPIs são substancialmente diferentes. O KPI de um delegado da ICEP é um KPI que está distribuído por múltiplas empresas e não pode ter um enfoque só, não pode operar só para uma empresa. Mais ainda, o objetivo dos delegados da ICEP é um objetivo que tem, vamos dizer, que reporta, neste caso, não vou dizer ao Secretário de Estado da Internacionalização, mas reporta claramente vamos dizer, a objetivos de internacionalização, que são objetivos genéricos e objetivos em massa. Para uma empresa específica e para resolver uma questão de uma empresa específica, um profissional que tenha experiência do mercado local, que saiba a língua, que saiba os hábitos, a cultura, a experiência toda, é completamente diferente do delegado vamos dizer, do ICEP. Não querendo isto dizer que são funções concorrentes, eu diria que são quase complementares uma à outra, ou seja, enquanto que o delegado da ICEP pode ajudar com um enquadramento de contexto e até perceber se o mercado de interim management da geografia de destino é suficientemente maduro para eu endereçar esse mercado, e enquanto que os profissionais de interim management têm que se entrevistar ou falar com um profissional a profissional. Depois temos aqui mais uma pergunta que é lançamento de uma marca a nível internacional de acessórios sustentáveis e manuais. Vocês podem ser eu não consigo descer aqui esta. Vocês podem ser a chave do sucesso. Sofia Barbosa Garcia, certo? Eu gostaria de perceber aqui um bocadinho melhor a pergunta, a pergunta é, vocês podem ser a chave de sucesso no sentido de vocês os interim managers em geral? Sim, e talvez seja por isso que nós estamos aqui a falar um pouco sobre o potencial do interim management para a internacionalização. Não sei se a pergunta é específica sobre a internacionalização de marcas ou se é específica sobre a utilização de interim managers. Por isso, se pudesse aprofundar um pouco mais, estou disponível para responder. E estamos na reta final, não sei se há alguma questão final ou algum comentário final. Rui, muito obrigada. Eu acho que estamos aqui com um público, às vezes é assim, ficam assim as silêncios, mas acho que é normal o silêncio? Okay. Bastante interessante, às vezes acontece sim. Foi bastante interessante. Eu não sei se chegou a responder ali à diferença entre os delegados da ICEP e os interim managers. Respondi. Sim, então era eu que estava distraído. Bom, eu acho que foi bastante esclarecedor e bastante interessante perceber que temos acesso a profissionais que conhecem e dominam os mercados e que podem realmente ser uma mais-valia nos processos de internacionalização das nossas empresas. Resta-me agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Muito obrigado. Queria só deixar aqui uma nota de que vamos ter a próxima Speed Talk vai ser sobre os sistemas de incentivos que estão neste momento a decorrer junto do PRR e, portanto, estejam atentos, nós vamos fazer a publicidade até ao final da semana, estejam atentos, não percam, e não percam o aniversário da AEMinho no próximo dia 27 de maio, onde vamos ter um get-together super interessante sobre sustentabilidade e um sunset para a comemoração do primeiro aniversário. Muito obrigada. Muito obrigado até à próxima. Boa tarde. Pelo vosso convite. Obrigado. Obrigada a nós.